Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Espero que vocês gostem desse novo formato. Esse é o nosso quarto encontro e hoje a gente vai falar sobre a lei e o evangelho. O evangelho ele é uma palavra grega e significa literalmente boas notícias. Era sempre usado antigamente para anunciar grandes feitos dentro de um império. E é muito interessante o fato de Jesus, desde o início do seu ministério, dizer que ele tinha um evangelho para anunciar. Ele tinha uma boa notícia para dar. Nós vamos falar mais sobre evangelho no nosso próximo encontro. Mas por que a gente tocou no assunto evangelho aqui? Bom, a gente mencionou aqui porque sempre que o Senhor Jesus apresentava o Evangelho, a sua boa notícia, ele fazia isso usando a lei. Interessante, né? Um exemplo disso, e que a gente vai ver agora, é o encontro dele com aquele rapaz, o jovem rico, né? Essa é a passagem bíblica que está aqui do lado no slide, e é a passagem de Mateus 19, que vai do 16 até o 22. Ela fala assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quiser entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Então Jesus responde: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como a você mesmo. Então o jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? E Jesus responde: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse texto, ele vai nos apresentar 5 situações muito interessantes. E elas estão elencadas aí do lado para você acompanhando. A primeira situação é o desejo. Nós sabemos que o jovem rico possuía um desejo muito grande de se tornar discípulo de Jesus. Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos dessa vontade. E ele chega para Jesus com essas palavras: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Havia no coração dele aquele desejo grande, genuíno de ser salvo, ou seja, de alcançar a vida eterna. Esse era o seu desejo. Na sequência do texto, nós vemos o dever. Para ser salvo, é necessário guardar os mandamentos. Essa foi a resposta de Jesus para ele. Então fica a pergunta: é fácil guardar os mandamentos? Bom, nós já vimos que não. Já vimos nos nossos encontros anteriores quais são os mandamentos. Nós estamos falando aqui dos 10 mandamentos. Os 5 primeiros, que dizem respeito a Deus, e os 5 últimos, que dizem respeito ao nosso próximo. Guardar os mandamentos significa não quebrar nenhum deles. Se você quebrou um único mandamento, você já não guardou os mandamentos. Isso é muito interessante, está lá no texto de Tiago, capítulo 2, no verso 10. Por exemplo, se você desobedeceu seus pais em algum momento da sua vida, você quebrou um mandamento. Se você mentiu em algum momento da sua vida, quebrou também. Se você não guardou todos os mandamentos de maneira perfeita,
você não pode entrar na vida eterna. Bom, logo, você não pode ser salvo. Então vem a pergunta: dessa maneira, alguém vai conseguir ser salvo? Alguém vai conseguir ir para o céu? E a resposta óbvia é não, ninguém. Na sequência, vem o terceiro ponto, o esclarecimento. Jesus, então, querendo deixar tudo mais claro sobre o que fazer para entrar no reino dos céus, ele vai começar a listar mandamento por mandamento. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem rico então afirma que já havia cumprido tudo isso. Não lhe faltava nada. E aparentemente, isso é interessante, Jesus estava lhe mostrando apenas os mandamentos relacionados ao próximo. Lembra dos nossos encontros? Pois é, embora a gente tenha visto no nosso último encontro que honrar pai e mãe é uma forma de honrar a Deus também. Bom, aos olhos dos homens, o jovem era uma boa pessoa. Você já ouviu alguém falando isso? Olha, eu sou uma boa pessoa. E ele pergunta a Jesus: o que me falta? Veja, aos olhos humanos, ele era honesto, ele fazia boas ações, ele obedecia aos pais e por aí vai. Mas será que isso era suficiente para ele ir para o céu? Para ele ser salvo? Jesus esclarece que não. Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, isso nos leva ao quarto ponto, o problema. Qual era o problema daquele jovem? Ele não cumpria o primeiro dos 10 mandamentos. Você se lembra desse nosso encontro? E isso foi suficiente para mostrar a ele que ele não poderia se tornar um discípulo de Jesus. Olha que coisa interessante. É a lei que impede que todos nós nos tornemos discípulos de Jesus. Percebe? O que a lei veio para impedir, o Evangelho veio para permitir. Isso está lá no livro de Romanos, no capítulo 7. Aquele jovem, ele possuía um outro Deus no seu coração. E esse Deus era o dinheiro. E como a gente já tinha visto antes, o primeiro dos 10 mandamentos é justamente: não terás outros deuses diante de mim. Quebrando o primeiro mandamento, nenhum outro mais adianta ser cumprido. O jovem cumpria apenas alguns mandamentos e deixava outros para trás. E cumprir alguns mandamentos não serve. Bom, antes de qualquer outra coisa, é preciso que a gente entregue o nosso coração a Deus. Nós precisamos dar o trono do nosso coração a Ele. O trono da nossa vida tem que pertencer a Ele. Somente Deus, sozinho, mais nada, deve reinar no seu coração. Deus não divide o seu coração e nem a sua glória com mais ninguém. E esse era o grande problema daquele jovem. Isso nos leva ao quinto ponto, que é o apelo. Em outras palavras, o que Jesus pediu ao jovem foi que ele se desfizesse do ídolo
que guiava a sua vida. A sua riqueza era a sua fonte de felicidade, era a sua fonte de paz. Tudo na vida daquele rapaz estava apoiada na riqueza. Jesus pede que ele retire esse ídolo da sua vida e coloque Deus no lugar. Após isso, poderia ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O apelo de Jesus a quem deseja ser seu discípulo é muito simples. Deixe tudo. Vou repetir. Deixe tudo e abrace a Cristo. Abandone tudo o que você tem abraçado e amado e abrace a Cristo, de modo que Ele se torne tudo na sua vida. Como conclusão, o que a gente pode tirar de lição dessa história, desse nosso encontro? Bom, acontece com a gente da mesma maneira. Se nós não estivermos dispostos a deixarmos tudo por Jesus, nós não somos dignos dele, e nem da salvação, e nem de herdarmos a vida eterna. Se Jesus não for mais do que os prazeres desse mundo, então nós não somos dignos dele lá na eternidade. Se ele não for tudo aqui e agora, também não vai ser tudo para a gente lá na eternidade. Presta atenção nessa lição. A lei, ela joga na nossa cara que nós somos incapazes de chegar ao céu, de ganhar a vida eterna, de sermos salvos pelas nossas próprias forças ou pelos nossos méritos. Por mais que a gente se esforce, um único deslize, por menor que seja, vai nos tornar pessoas que quebraram a lei de Deus. Lembra do texto, Tiago 2, né? Versículo 10? Lê de novo lá. O padrão de Deus é muito alto. O que torna a chegada ao céu, ou esse ganhar a salvação, algo que é impossível de se alcançar, se não for pela graça de Deus. E é essa graça que está contida no Santo Evangelho. Mas isso já é um assunto para o nosso próximo encontro, daqui a 15 dias. Lá no nosso material, eu disponibilizei hoje, de manhã, no nosso grupo, na seção de Aprendendo, a gente vai encontrar 4 perguntas que seriam bem importantes se você parasse, pensasse um pouco, respondesse elas, refletisse sobre esse assunto. Para o nosso próximo encontro, bem no finalzinho do nosso material, nós temos 2 versículos para decorar. Os 2 são bem pequenininhos e estão lá no livro de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Temos um pedacinho do Evangelho de João para que a gente consiga explicar com as nossas próprias palavras. E a gente tem 3 motivos de oração que são muito importantes para a gente. Lembra, não esquece de tirar um tempo entre hoje e o nosso próximo encontro para fazer essas orações. Tire um tempo para ler a Bíblia. Tire um tempo para fazer esse exercício de orar. Isso é muito importante e é algo que você nota uma mudança na sua vida. Eu quero, antes que a gente encerre, terminar com uma oração. Fecha os teus olhos para que nada tire o teu foco ou a tua atenção. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que temos de nos encontrarmos, mesmo que de maneira remota, para estudarmos a tua palavra, para escutarmos, aprendermos um pouquinho mais de ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a interferência, a intervenção do teu Espírito Santo, Pai, porque sem ele
nós não vamos conseguir entender a tua palavra. Pedimos pelas famílias, Senhor, de cada uma das pessoas que tem nos acompanhado nesse curso de discipulado e que também tem preparado algumas pessoas da nossa congregação para o batismo, Pai. Nós pedimos que o Senhor estique a sua mão poderosa sobre cada uma dessas famílias, abençoando e guardando eles. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Eu queria lembrar a você que o nosso encontro, o próximo, vai acontecer daqui a 15 dias e eu acho que a gente vai conseguir manter esse mesmo formato que a gente tem feito agora. Ok? Lembra, se você tiver alguma dúvida, você pode, com toda certeza, mandar para o nosso grupo lá no WhatsApp e a gente, tanto eu quanto o Beto ou qualquer outra pessoa que também possa, vai responder, vai tirar as dúvidas. Se você quiser, também pode mandar direto para mim também no WhatsApp. Ok? Fica com Deus e a gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço.